Oi gente, eu sou o Matheus, tá? Esse daqui é o meu primeiro vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo, o vídeo mesmo, né? Os outros é só o desenho em si. Mas vamos lá. Nesse primeiro vídeo, né, como era uma vibe assim mais Halloween, né, Dia das Bruxas e tudo mais, eu pensei, vou fazer um desenho com esse tema e eu queria alguma coisa que fosse não muito elaborada, mas também não fosse muito básica. Aí eu fui no clássico, Vandinha Adams, ícone do Halloween, todo mundo conhece, né? Belíssima. E quando eu tava procurando inspiração, eu lembrei de uma amiga minha, tem uma tatuagem belíssima dela, eu falei, vai ser ela. Então vamos lá, deixa eu contar mais aí sobre esse desenho, principalmente sobre o processo. No comecinho do vídeo, tava aparecendo eu colando as fitas. Essas fitas são fita crepe normal, comum, como você acha em qualquer papelaria, loja de construção, tudo. E por que eu colo ela nas extremidades da folha, né, nas laterais? Porque isso impede a folha, quando ela enrugar, a água ela ficar saindo para os lados, né? Então a folha ela vai permanecer onde ela estiver, não vai ficar se mexendo e quando ela enrugar por causa da água, porque a folha ela vai enrugar, não vai sair espalhando água para todo quanto é lado e eu não vou perder a pintura, tá? Ah, isso que eu acabei de passar na folha é uma borracha chamada limpa-tipo. Ela é uma borracha que ela parece uma massinha, né? Ela tem uma textura assim de massinha, em que a função dela não é apagar totalmente o desenho. Ela vai tirar o excesso de grafite. Quando ela tira esse excesso de grafite, ela facilita para a gente usar materiais que possam borrar por causa do grafite. Por exemplo, aquarela, marcador, né? Esses que têm tinta na composição, eles facilmente borram quando entra em contato assim com grafite em excesso. Aí vocês viram também que eu apaguei a lua que tava no fundo. Por que eu apaguei essa lua que tava no fundo? Porque não tava combinando com o desenho. Tava informação demais, eu não ia saber como pintar, o que colocar nela. E tipo, não ia fazer sentido. Uma lua atrás dela e umas flores embaixo, muita informação. Decidi tirar. Ficar só com as flores embaixo. Aí vocês vão ver que vai dar um destaque totalmente diferente pro desenho essas flores. Aí eu começo o desenho fazendo o quê? Molhando os meus pincéis. Por quê? É a primeira vez que eu estou usando eles. Então, sempre quando a gente compra um pincel novo, ele vem com uma cerinha, né? Uma cerinha assim, coisinha pouca, entendeu? Meio que uma colinha. Ali pra ficar lá durinho, bonitinho até da primeira vez. Aí tem que passar ele assim na água, porque essa cera ela sai e ele fica mais macio, né? Fica mais fácil de usar. Aí o processo de aquarela, quando eu vou pintar com ela, eu sempre começo pelo fundo. Por quê? Eu começando pelo fundo, tem menos chance de quando eu vou pintar, por exemplo, pele, cabelo, algum detalhe da parte de dentro do desenho, não borrar com a cor que eu vou usar no fundo. Se bem que aqui foi praticamente só preto e branco, então não tinha com o que eu me preocupar. Mas enfim, sempre quando eu vou fazer o fundo, eu começo molhando a folha, né? Passando uma camada só de água. E depois eu venho passando o pincel com a cor que eu vou usar, né? E eu gosto de fazer esse detalhe de ficar mais escuro desse degradê, né? Que aí ele começa assim, mais escuro embaixo, aí ele vai clareando até em cima, né? Porque aí ele consegue dar o destaque que eu preciso pro desenho que tá na frente. Entendeu? Porque tem essa questão. O fundo ele não pode chamar mais atenção do que o desenho da frente. A função do fundo é destacar o desenho que está na frente. Então, se eu usar uma cor muito chamativa, ou então uma cor que ela não combine com o resto do desenho, não vai dar certo. Entendeu? Aí, né, agora eu já comecei a passar para a parte em que eu vou começar a pintar a Wandinha em si. Aí eu começo ali pela trança dela, né, aquela trança icônica que ela sempre usa assim pra frente. O negócio que eu tentei fazer aqui foi um desenho monocromático, né? Ou seja, usar uma cor só, que é um negócio que eu nunca fiz antes, entendeu? Principalmente com aquarela. Aquarela, eu já nunca fiz um desenho 100% com aquarela. Aqui não chegou a ser 100% porque lá pro finalzinho eu fiz um contorno com caneta, né? Mas é porque é uma questão mais do meu estilo, que eu gosto de deixar um pouco mais marcado. Mas enfim, aqui eu usei apenas uma cor, né? Eu fui diluindo ela na água para poder ficar mais escuro, ou então mais claro, né? Diluindo assim, né? Quanto mais água você coloca, mais clara a aquarela fica. Então, para as partes, por exemplo, do cabelo, da roupa, eu tive que tomar bastante cuidado, porque o cabelo ele não podia ficar da mesma cor que a roupa, né? Eles precisavam ficar próximos, mas não podia ficar da mesma cor. Por quê? Senão um não ia ser diferente do outro.
Então ia ser como se ela tivesse só com um Chanelzinho ali, que não faz sentido. A trancinha tinha que aparecer. Então ali eu já tinha pintado a primeira camada do cabelo. E um negócio que vocês precisam saber da aquarela é: o processo, ele é demorado, ele é complicado. Então assim, primeiro que começa que quando você tá pintando, né, nesse processo que a gente tá pintando, tá colocando a cor, não vai ser a cor final. O cabelo, ele parece estar mais escuro, né? Ele parece estar aí com esse degradê, né, de mais claro para mais escuro. Tudo, ele não vai ficar dessa cor. Não vai, ele vai ficar mais claro. A aquarela tem dessa. Ela nunca vai ficar do tom que você está pintando no momento. Ela sempre vai clarear. Então isso funciona bastante, por exemplo, quando vai se usar tons de pele, né? Porque tons de pele é muito fácil da gente errar. É muito fácil da gente errar uma tonalidade. É muito fácil da gente errar uma sombra, né? Então já até facilitou para mim esse desenho preto e branco, porque além de ser a primeira vez que eu tava fazendo, é uma cor simples de usar, né? E que não é muito difícil acertar. Então é isso. Já fui fazendo, fui esperando, fui colocando camada por camada, né? Pintando parte por parte. E depois disso eu só ia esperar secar. Só que aí eu tô fazendo o quê? As flores eu não ia fazer luz e sombra, né? Eu queria que ela tivesse esse aspecto mais simples para também não chamar atenção, porque o que eu preciso que tenha atenção, né, que venha para fora, né, venha para frente, é a Wandinha. Então as flores, elas têm essa vibe assim mais simples, né? Não são flores muito elaboradas. Coloquei aí umas, como é que fala? Uns negocinhos para fazer os espinhos, sabe, como se fosse uma cerquinha assim de espinho, que eu achei que ia dar uma vibe e deu, né? Aí agora, né, a parte que eu já comecei a ficar com medo. Por quê? Pintar a pele. Eu nunca pintei uma pele assim de preto e branco com aquarela. Só que eu tava morrendo de medo. Quando eu taquei a primeira pincelada, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, isso daqui vai ficar ótimo. Só que aquela coisa, confia no processo. Eu tava acreditando muito que ia ficar bom. Estava. Só que aí quando chegou nessa partezinha que começou a fazer a sobrancelha, né? Delimitar aí a sombra assim dos cantinhos, eu já comecei a ficar com medo, porque tava ficando muito estranho. Aí eu comecei a achar que a sombra tava ficando muito escura, porque simplesmente fugiu da minha cabeça a parte que eu tinha falado. De que a aquarela ela nunca fica do mesmo tom que você tá pintando na hora, ela sempre vai ficar mais clara. E é isso. Aí eu só falei assim, ó, quer saber? Vamos confiar no processo, vamos ir em frente que vai dar certo. Confia. Gente, desenho é isso, confia. Se você não confiar, se você não acreditar que vai dar certo, não vai dar. Tá? É muita confiança, muita técnica. E para você usar uma técnica, você tem que ter confiança. Se não tiver confiança, vai dar ruim, tá? Então é isso. Fui botando aí as sombras, né? Quando eu vou fazer pontos de luz, o que que eu faço? Eu não coloco, eu escolho algumas partes específicas, né, do desenho e eu deixo elas sem pintar. Por quê? Aí ele vai ficar com o tom branco da folha, né, que aí ele já vai ser como se já tivesse ali com um iluminador e uma luz um pouquinho mais natural, né, por assim dizer. Aí eu acabei de mostrar aí o tamanho do pincel que eu ia usar para fazer alguns detalhes mais finos, né, por exemplo, detalhes do olho, da sobrancelha, entendeu? A bolinha ali do centro do olho, porque como na foto que eu usei de referência, ela estava toda preto e branco, né? A foto em si era preto e branco. Então, o olho dela não tinha aquele destaque, sabe? Tipo, uma parte mais clara, uma parte mais escura. Não, era só preto mesmo e fé. Então era isso, pretinho, básico e fé. E também eu usei esse pincel mais fino para poder ir fazendo uns fiapinhos de cabelo, né? Pra ela não ficar com esse negócio muito chapado, sabe? Tipo, parecendo que ela fez com gel. Não, vai ter uns fiozinhos ali solto, né? Porque por mais que seja um desenho assim num estilo mais cartoonizado e tudo mais, ainda é uma pessoa, né? Então eu quis dar esse ar um pouquinho mais, entre aspas, realista pro cabelo, né? Colocando uns fiozinhos assim um pouquinho pra fora e tudo mais, só pra dar um destaque. Aí aqui já foi um pouco mais difícil, né? Porque como eu sou míope, tô sem óculos, eu precisava ficar com a cara colada na folha. Mas só que se eu ficasse com a cara na folha, não ia dar certo, porque vocês não iam ver o que eu tava fazendo. Mas aí deu certo, né? Consegui fazer a sobrancelha. Porque assim, quando eu vou fazer um desenho, né? Principalmente quando eu desenho mulheres, que eu vou fazer alguma coisa assim mais maquiada, ou desenho mulher, drag, essas coisas, eu gosto de fazer uma sobrancelha arqueadona, assim, sabe? Grandona, bem marcada.
Só que são atuais, né? A gente sabe que a maquiagem foi passando por processo, enfim. Só que a Vandy Adams é uma personagem antiga, né? Se eu não me engano, ela é dos anos 80. E nos anos 80, as pessoas não usavam uma lapa, assim, de sobrancelha, né? Era uma coisinha, assim, fininha, né? Pequenininha, bem delicada. E também ela é uma criança, ela não vai ter uma sobrancelha da MC Mirella, né? Sendo uma criança. Aí também foi muito complicado porque ela tem uma expressão muito única. Ela sempre tá com aquela cara de desinteresse. Então eu queria passar essa expressão dela, sabe, sem colocar muita marca de expressão. Porque, né, gente, ela é uma criança. Só que aí nisso eu comecei a entrar em colapso. Aí o colapso era o seguinte. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a boca dela, ela tá projetada muito pra frente. Sabe? Parecendo que a parte de cima do lábio tá sobrepondo a parte de baixo. E tipo, a Wandinha, ela realmente tem os lábios muito finos, né? Ela tem essa coisa de ser bem pálida, né? Parecer meio morta e tudo mais. Só que assim, tava estranho. Tava estranho, porque a boca dela tava muito distante do nariz. E os nossos rostos não são assim. Nossa, nossos rostos. Meu Deus, Matheus, relaxa. Enfim, e eu vi que tava ficando muito estranho e eu precisava salvar isso. Só que a aquarela já tinha secado, se eu passasse mais ia dar ruim, e eu pensei, vamos salvar com as canetas. Aí o que, que eu tô fazendo agora? Né? Entramos no processo de finalização. E aí já é a finalização mesmo. Últimos retoques do desenho. Por quê? Eu vou usar duas canetas nanquim, né? Que eu mostrei a ponta delas. Uma ele é uma ponta assim mais de pincel, né? Essa ponta pincel ela é maravilhosa, gente. Por quê? Eu consigo fazer traços extremamente finos e extremamente grossos, né? Dependendo assim do que eu precisar, com uma caneta só. Eu não preciso comprar trocentas canetas para conseguir fazer esses traços diferentes. Consigo com uma só. Mas só que aí, às vezes eu preciso de alguns traços mais delicados, mais durinhos, sabe? Aí eu uso a outra caneta que eu mostrei, que é uma Unipin, tá? Ela é 05, muito boa. Ela não é uma das mais finas que eu tenho, né? Mas ela funciona para quando eu precisar fazer alguma coisa assim que eu não preciso de tanta mobilidade, né? Porque essa ponta pincel, ela parece um pincel, entendeu? Aí tem essa questão. E é isso. Eu fui aproveitar que eu tava com as canetas e falei, agora que na parte da finalização vai ser o que eu vou salvar esse desenho. Comecei a contornar os olhos, né? Comecei a dar um contorno ali pro nariz, que já ajudou. Só que aí, quando eu contornei a boca, eu fiquei muito insatisfeito. Porque a boca dela. Ai, gente, como que eu explico o que, que eu tava achando da boca dela? Parecia que ela tava emburrada, né? E, tipo, eu não queria passar a impressão de que ela tava emburrada, né? E mesmo se fosse pra passar essa impressão, ela não tá uma emburrada, tipo, ai, birra. Não, parece uma coisa caricata, sabe? E a ideia do desenho não é ele ser caricata, é ser um, um cartoon realista, né? Por assim dizer. Então eu tava muito incomodado com essa boca. Eu falei assim, ah, quer saber? Vou deixar ela pro final, depois eu cuido dela, porque ainda vai vir mais finalização, né? Vocês estão vendo ali que tem dois lápis brancos, tem caneta branca, tem um monte de coisa ali para eu poder usar ainda. Fui para as flores então, né? As flores, como eu falei, eu não queria deixar elas muito realistas, né? Muito detalhadas para não roubar o destaque da bundinha em si. Então só fui fazendo, né, umas rachuras assim, pequenininhas, coisinha pouca, né, só para ir separando uma pétala da outra, para poder trazer como é que eu falo? Uma finalização, né, para trazer uma finalização aí. Não foi um negócio assim muito detalhado, né, muito caprichado, um contorno maravilhoso, um preenchimento da aquarela, tudo. Não, foi um negócio de, por exemplo, a aquarela, a cor dela tá ali, o contorno também, que eu gosto desse negócio, sabe? Tipo, quando o contorno ele não acompanha a aquarela, eu gosto disso também, eu quis trazer mais essa vibe. Os espinhos eu achei assim que eles ficaram maravilhosos. Bem melhor do que tava no rascunho. Porque no rascunho eu não tava gostando muito. Mas aí com a aquarela e a finalização em caneta ficaram maravilhosos.
E é isso, gente. Enquanto eu vou aí finalizando as rosas, vou deixar passando aqui o meu arroba, tá? Do Instagram e do Twitter, pra vocês irem lá me seguir, tá? Vou deixar o link deles aqui na descrição também, pra vocês irem lá ver o meu conteúdo, né? Meu Instagram. Um monte de desenho que vocês vão gostar, tenho certeza. Tem de tudo lá. Tem aquarela, tem acrílica, tudo, 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 tudo. Que eu vou até trazer pra cá pro YouTube depois também, tá? Aí não esquece, se inscreve, né? A inscrição é importante, que a gente tá precisando, entendeu? Já curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse desenho. Aí fala assim, gente, olha, Halloween, Wandinha Adams, desenho, que bonitinho, entendeu? Compartilha com quem você acha que vai gostar. Ou então, sei lá, com quem não vai gostar também. Só fala, ah, olha, vê aí, o que você acha? Aí é isso. Aí aqui eu já tava finalizando, já finalizei, né, a finalização, né, das flores. Aí eu fui fazer alguns detalhes em luz. Por quê? Lembra que eu falei antes que eu gostava de deixar alguns pontos de iluminação em branco para poder deixar um pouco mais natural? Então, como o cabelo dela tinha que ser muito escuro, não dava para eu fazer isso. Então eu quis deixar para poder colocar os pontos de luz com lápis e caneta gel branca, tá? Aí eu tô usando esse lápis da Super Soft, né, da Faber-Castell, que é maravilhoso. Que aí ele já sobressai em cores escuras, né? Folha preta, então maravilhoso usar esse lápis. Consegui fazer uns detalhes em branco assim no cabelo para parecer que tá sendo iluminado, né? Aí depois eu peguei um lápis aquarelável, né, da Faber-Castell também, que é esse branco que eu tô fazendo o contorno no fundo, porque eu achei que ia dar um destaque assim, ia botar o desenho pra fora, entendeu? Ia separar ele real do fundo e ficou simplesmente incrível. Eu amei do jeito que ficou. Eu até engrossei um pouquinho mais depois. Aí eu pensei, eu tô com 2 lápis brancos aqui. Fui lá e passei o lápis branco no lábio de baixo, né? Porque eu pensei que isso ia dar certo. Não deu, né? Mas eu não desisti. Eu falei, esse lábio eu não vou desistir dele, eu vou salvar ainda. Fui lá, respirei, peguei a caneta gel branca. Comecei a dar mais alguns pontos de luz, porque a caneta gel, como ela é mais... Como é que eu posso dizer? Ela dá mais destaque, né? Ela é mais densa. Então é como se eu estivesse pintando com tinta branca mesmo. Aí eu fiz o detalhezinho ali no olho, né? Fiz uns reflexos no cabelo, com a caneta gel branca. Aí eu decidi ir pra boca. Eu falei, agora eu conserto essa boca e dane-se. Fui lá, pintei de cinza, como se fosse um batonzinho, sabe? Uma sombrinha. Começou a dar certo, só que eu achei que ainda tava muito fino o lábio dela, principalmente o de baixo, tava muito mais fino do que o de cima e tava estranho. Tá aqui caneta gel. Tá vendo ali? Tá aqui a caneta gel. Apaguei o contorno em preto que eu tinha feito. E nisso já deixou uma oportunidade ali para eu poder aumentar. Consegui aumentar a parte de baixo, ficou simplesmente perfeito do jeito que eu queria. Consegui consertar a boca, fiquei super satisfeito. Aí, tirei as fitas, né? Tudo finalizado, tudo pronto. E agora o resultado final, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha, se inscreve no canal, tá? E até o próximo. Aí se quiser deixar uma sugestão aí para um próximo vídeo, vai ser uma maravilha. Eu sou o Matheus. Tchau!